Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Quem confia no Senhor é sustentado por Ele. Vem comigo até o final, vamos junto. Só que antes não se esqueça de se inscrever no canal, né? Clica aí para se inscrever, bem rápido e fácil. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo e fica por dentro do que está acontecendo antes de todo mundo. Conto contigo aí para compartilhar, querido, curtir, comentar esse vídeo. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já mostra para mais pessoas, e compartilhando você faz chegar a pessoas que eu jamais alcançaria não fosse por você. Temos nos esforçado para deixar livros para abençoar a vida de pessoas, e você pode estar abençoando a vida de alguém ao levar esse vídeo para outras pessoas. É legal isso, então conto contigo para a gente ir cada vez mais longe, cumprir o ID de Jesus. Nunca foi tão fácil, né? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 12, e os versículos são 5 e 6. Apocalipse 12, versículos 5 e 6, diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui nesse texto, nesses dois versículos, fica muito evidente, e a gente não é impossível você ler esse texto e ler o Salmo 2 e não ver que há uma grande referência aqui ao próprio Jesus Cristo. Então, esse texto aqui torna evidente que essa narrativa, não gosto de usar essa palavra narrativa que está usada de maneira pejorativa hoje em dia, as pessoas estão usando essa expressão para descrever outras coisas. Então, esse conto aqui de Deus, isso que está descrito, essa descrição de Deus aqui do capítulo 12, nada mais é que um pano de fundo histórico preparando para aquilo que há de vir. Então fica mais evidente ainda que está falando aqui do nascimento de Jesus Cristo e de todo o preparo. A gente já falou um pouco sobre a questão da mulher, mas um aspecto interessante que a gente vai ver aqui é que dela vai nascer o filho varão, que nasce Jesus Cristo. Ou seja, é o povo de Deus. A partir desse filho varão, juntaram-se esse povo de Deus, como a gente viu quando falou, e a gente vai voltar a falar nisso também, dos 144 mil, que era o povo descendente das tribos, e tinha os milhares que vinham de todas as tribos, povos e nações, que se juntaram aos 144 mil especiais, pessoas especiais escolhidas com características ali diferenciadas. E, obviamente, esse texto já está deixando evidente que essa mulher se refere a isso. A Bíblia, ela fala muito de Sião, de Jerusalém, você vai ver isso nos textos de Isaías, por exemplo, retratando com todas as características e todos os detalhes de uma mulher. Então, o povo de Israel, de uma maneira geral, é retratado como uma mulher. Jesus, ele nasceu de Israel. Jesus, ele era judeu. Algumas pessoas falam assim, Jesus não tinha religião. Tinha. Ele era judeu, nasceu cumprindo todos os preceitos judaicos, foi circuncidado, foi apresentado, frequentava todas as festas judaicas. Isso fica evidente na própria descrição do fato de que Jesus desaparece no meio de uma festa. Maria e José ficam desesperados quando vão procurar Jesus. Jesus está ali conversando com doutores e parado ali, Maria e José há várias e várias horas procurando por Jesus numa festa judaica. Então Jesus, ele era judeu, viveu como judeu. O cristianismo, ele vai surgir no livro de Atos, muito depois da ascensão de Jesus Cristo, da subida dele aos céus, através e mediante os apóstolos, seus discípulos e aqueles que vieram a se converter no livro de Atos. Então, só são chamados de cristãos em Antioquia muitos anos depois da ascensão de Jesus Cristo, muitos anos durante um período muito forte de perseguição. No iniciozinho eram chamados do caminho, aqueles que são do caminho, aqueles que se convertiam a Jesus Cristo, que aceitavam Jesus como Salvador, eram chamados do caminho. Então, muito depois se juntou. Então, foi tendo esse entendimento de que aqueles que são cristãos estão se juntando a esse povo de Deus de Israel, retratado aqui exatamente como uma mulher. Então, o que está se falando aqui é de um pano de fundo histórico.
Olha, o versículo 5 está falando, nasceu-lhe, pois, o filho varão. Quem é esse filho varão? É Jesus Cristo, que há de reger. Repare que está falando do futuro, há de reger com cetro de ferro. Cetro de ferro, querido, a gente precisa, e é importante a gente olhar, que a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores. Se você não assistiu, assista, principalmente vídeos aí correspondentes ao capítulo 11 e também o capítulo 6, que a gente falou, e vamos dar uma olhada lá, Salmo 45, versículo 6. O Salmo 45, versículo 6, que vai falar sobre o ungido de Deus e a sua noiva, sobre o Cristo e a sua noiva. Cara, fica muito evidente aqui que está falando da igreja. Você lê o Salmo 45, é impossível você não ver Cristo e a igreja aqui no Salmo 45. Eu recomendo a leitura desse Salmo com pausa, com meditação, com oração. A cada versículo desse Salmo, você meditar nesse Salmo e fazer uma leitura desse Salmo pela manhã e passar o restante do dia meditando nesse Salmo. Cara, é fantástico. Faça isso, faça esse exercício aí, tire esse dia de hoje ou de amanhã, não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo aqui, mas tire um dia de manhã cedo para ler o Salmo 45 e passar o dia inteiro meditando em cima dele. Nós vamos ler aqui o versículo 6, que fala assim, olha, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A palavra cetro, e os cetros eram feitos de vários tipos de metais, tinha cetros de prata, cetros de ouro, e aqui está falando de cetro de ferro, que é exatamente um cetro mais voltado para correção, um cetro mais voltado para um governo, para um domínio, mas de alguém que corrige, que exorta. E o cetro de Deus é o cetro de equidade. Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores, que é muito importante a gente entender o sentido de equidade, porque se a gente não entende o sentido de equidade, a gente vai ficar com dificuldade para entender como vai ser na prática o que Paulo diz que viria a acontecer na segunda carta dele a Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses da vinda do iníquo, é que haverá uma plataforma de iniquidade, que haverá uma ideologia impregnada na mente das pessoas, no convívio das pessoas, no dia a dia das pessoas, de iniquidade. Então, se você não sabe o que é equidade, você não vai conseguir identificar uma pressão psicológica. Lembra? Assista o vídeo anterior que a gente falou sobre as 7 cabeças do dragão vermelho. Então assista o vídeo anterior para você entender o que eu estou falando aqui. Essa pressão psicológica que a gente falou, mencionou no vídeo anterior, já está acontecendo, nós já estamos vivendo nos dias de hoje, para a gente raciocinar de uma maneira iníqua, para que essa plataforma de iniquidade que já está sendo implementada, e aos pouquinhos as pessoas estão aderindo, está havendo uma adesão, as pessoas estão se tornando adeptas da iniquidade, sem perceber. Elas estão aprovando, elas estão votando em pessoas, elas estão aplaudindo decisões iníquas. E qual a diferença de equidade para iniquidade? A gente já falou aqui, mas eu volto a falar de uma maneira resumida. Igualdade é quando você considera todos iguais. A equidade é quando você entende que as pessoas são diferentes, mas você estabelece leis e princípios onde todos serão recompensados de acordo com as suas próprias decisões, com as suas próprias... com o que fez, com o que plantou, com o que semeou, mas todo mundo vai colher. Todo mundo vai colher. Então a equidade, você estabelece leis de colheita, você estabelece leis de galardões, você estabelece leis de recompensas. Então não importa se a pessoa é rica demais ou pobre, se a pessoa é conhecida demais ou não, há uma lei em que se ela errou, ela cometeu pecado, vai ser punido. Se ela acertou, ela vai ser premiada. Então a lei vale para todos, não importa as diferenças. Então na equidade, considera que as pessoas são diferentes, mas a lei ela vale para todos os que são diferentes. Na iniquidade é o oposto disso. Na iniquidade, as diferenças elas importam sim. Então, se é amigo, vale todas as punições de qualquer lei que tiver. Se é inimigo, valem todas as punições de qualquer lei que tiver. Se é amigo, não importam as leis, porque ele é do grupo, ele é favorável aqui. Então, ele pode tudo. Ele pode roubar, ele pode falar besteira, ele pode falar o que ele quiser.
Do outro lado, não se pode falar, vamos perseguir, vamos pressionar, vamos destruir, e aí vamos taxar esse povo aqui de tudo que é istas e sobrenomes aí, sufixos, para a gente tentar denegrir uma imagem, ainda que não se tenha crime nenhum, ainda que não tenha lei nenhuma para agir. Mas ou é amigo ou é inimigo. Se é inimigo, vale tudo contra, e se é amigo, vale tudo a favor. Isso é iniquidade. Não existe mais lei, não existe um parâmetro de é proibido roubar. Quem roubar vai ser preso. Então não importa se é amigo ou se é inimigo, roubou, vai entrar na lei. A lei diz, olha, tem os benefícios, tem os direitos. Não importa se é amigo ou se é inimigo. Se faz jus aos direitos, se preenche os requisitos para aquele direito, recebe o direito. Na iniquidade, não. Só recebe se for desse lado, só recebe se for dessa posição, só recebe se for defensor dessas ideias. Então a iniquidade, que as pessoas já estão começando a aplaudir e defender hoje, é esse poder que a gente falou no vídeo passado, que é esse poder de convencimento que já está sendo implementado, que as pessoas estão aceitando. Mas a Bíblia está prometendo que virá aquele que for o filho dessa mulher, que vai reger com cetros de ferro, e é o cetro de equidade. Isso é mencionado também em Hebreus 1:8. Hebreus 1:8 cita 45:6. E o seu filho foi arrebatado até o trono de Deus. Obviamente que está falando da ascensão de Jesus, que morreu e subiu aos céus e foi arrebatado até o trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, logo depois da ascensão de Jesus, esse povo ele escapa. Então aqui nitidamente está falando dali da queda de Jerusalém, onde o povo de Israel se dispersou pelo mundo, mas em qualquer lugar, seja do povo de Israel, seja daqueles que aceitaram Jesus Cristo, que começaram a fazer parte da mesma família, isso que a gente precisa entender. A gente não está falando coisas diferentes quando a gente diz que a mulher é a igreja ou que a mulher é Israel, porque há um só povo de Deus, e aqueles que são cristãos, eles entram dentro, é pleonar, né? Eles fazem parte desse mesmo corpo, que é o corpo dos filhos de Deus na terra. Esse corpo se espalhou, e isso fica evidente que está se falando aqui exatamente do que está acontecendo, do que aconteceu no livro de Atos, que a gente lê no livro de Atos, que o povo começa a se dispersar, começa a haver perseguição e o povo começa a fugir. Só que mesmo assim as pessoas vão se convertendo, o número vai aumentando e chega no ano 300, com Constantino, é implementado como religião oficial, que na realidade não foi uma decisão que acabou sendo favorável muito ao povo de Deus, porque deturpou muito. Só no século XV que a igreja resgata o seu propósito e a sua missão de ir pelo mundo e anunciar o evangelho, como cada um de nós tem um propósito, tem uma missão de viver o reino de Deus. Nós somos embaixadores. Se você procurar o significado de embaixador, você vai ver que embaixador ele pertence ao reino, e onde ele estiver, no país que ele estiver, ele é representante daquele reino, e ele não pode se esquecer que ele representa aquele reino, que ele precisa carregar aquela bandeira, que ele precisa defender aquele reino. Nós somos embaixadores, e quando houve essa dispersão aconteceu com vários embaixadores do reino. Para onde eles foram, eles anunciavam o reino de Deus. Ou seja, Deus sustentou, não houve preocupação com provisão, não houve preocupação com a mão de Deus ali e com o propósito de Deus. Pessoas deram a sua vida, foram sementes, mas essas sementes frutificaram porque Deus sustentou. Deus sustenta todas as coisas. Quando a gente confia em Deus e a gente entrega a nossa confiança em Deus e a gente se debruça em Deus e a gente entrega, como diz o Salmo 37, versículo 5, a gente entrega o nosso caminho. O que é entregar o caminho? É entregar os meus passos, é entregar os meus projetos, é entregar os meus planos, é entregar as palavras que saem da minha boca, é entregar os meus pensamentos, porque no caminhar eu penso, no caminhar eu falo, no caminhar eu projeto, no caminhar eu sonho, no caminhar eu tenho um destino. Então, quando eu entrego tudo isso, meus pensamentos, minhas falas, minhas ações, o que eu tenho, o que eu sou e o meu destino, quando eu entrego ao Senhor, Ele tudo fará. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. O que é o caminho? Pensamentos, falas, projetos, sonhos, trabalho, família,
tudo que você tem, que se representa você, você pega isso e entrega ao Senhor. Ele sustenta e nada vai faltar. Jesus já falou assim, aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas que ele fala nos versículos anteriores serão acrescentadas. Então as pessoas sobreviverão. Jesus ainda fala em outro versículo dizendo, olha, ninguém que tenha largado ou pai, ou mãe, ou amigos, ou filhos, por amor de mim, que não tenha recebido 100 vezes mais, não tenha recebido muito mais de amigos, de filhos, de parentes e de família. Então Deus acrescenta, Deus sustenta. E está falando aqui que essa mulher está sustentando. Não está falando aqui dos 1260 dias. Está falando, ela está num lugar sendo sustentada por Deus, num lugar aonde no futuro, nesse lugar, melhor dizendo, onde no futuro ela vai passar aqueles 1260 dias, que pode estar se referindo exatamente ao que aconteceu aqui no capítulo 11, versículos 2 e 3. Então, esse período de 1260 dias, aqui no versículo 6, é futuro. O que está dizendo é que quando houve a ascensão de Jesus Cristo, essa mulher se espalhou para as regiões desertas. E deserto aqui não significa que ela tenha ido para a Arábia, para o deserto da Arábia, para o deserto do Egito. Deserto aqui era lugar onde não tinha a palavra de Deus, era lugar onde as pessoas eram carentes, está falando de lugar de necessidade, está falando de lugar de provisão, que precisava de um sustento. Então o povo foi espalhado para levar a palavra de Deus para esses lugares, foi disperso. E a gente vai perceber muito nitidamente quando a gente lê o livro de Atos, uma intervenção divina, que a perseguição fez com que o povo se espalhasse, e esse espalhar levou a palavra de Deus, que chegou até nós. E a igreja está ali, e está dizendo que essa mulher, ela está ali naquele lugar, esperando o momento de ser sustentada pelos 1260 dias. Então essa mulher, aqui não está dizendo que essa mulher é cuidada durante 1260 dias. Está dizendo que essa mulher é sustentada no lugar onde no futuro ela vai passar os 1260 dias mencionados aqui em vários textos bíblicos, como a gente viu em Daniel, como a gente viu aqui assista o vídeo correspondente aí a Apocalipse 11, versículos 2 e 3, assista os dois vídeos correspondentes aí para você exatamente entender esses 1260 dias. Mas aqui não está falando que da mulher que é sustentada nos 1260 dias. Está falando que a mulher é sustentada durante todo o período em que ela está sendo preparada para chegar os 1260 dias. Então está dizendo, olha, onde lhe havia Deus preparado lugar, a mulher porém fugiu para o deserto. Então é no deserto que é o lugar onde Deus havia preparado o lugar para que fosse sustentado durante os 1260 dias, provavelmente esse período aqui das duas testemunhas, esse período anterior aos outros 1260 dias de muita opressão maligna e do poder e do domínio do anticristo, da besta e do dragão, agindo junto para destruir o remanescente aqui, né? Que já não tem mais a igreja de Cristo, mas ali está o povo de Israel, que Deus está dando a oportunidade para arrependimento. Tá legal? Então está falando que durante todo esse período em que Deus está preparando o lugar, ela está guardada pelo Senhor, está segura pelo Senhor. Confia no Senhor. A gente precisa aprender a confiar. E a gente está vivendo um tempo onde Deus está chamando muito mais a gente para estar confiando, porque a gente está precisando confiar muito. Entrega o teu caminho ao Senhor, querido. Confia nele. E o mais, e qualquer outra coisa, Deus fará na tua vida. Salmo 37, versículo 5. Que Ele te abençoe aí e te guarde para todo sempre. Amém?